Agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, caro ouvinte da Rádio RCI, você que está aí, né, acompanhando a gente aqui nas ondas da M 1320, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, né, o programa Entre Livros está aí no YouTube, no Facebook e também no site Sempre RCI. Hoje a gente vai estar entrevistando a autora Michele Ribeiro. Ela é graduada em jornalismo e psicologia, com especialização em neuropsicologia, e a obra que a gente vai estar hoje aqui aprofundando, né, extraindo aí os conteúdos, é Superando as Feridas do Narcisismo Materno, Manual de Sobrevivência. Então, primeiramente, Michele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você que também já foi da casa, né, Michele? Verdade. Obrigada pelo convite. A gente quer, então, primeiramente perguntar para você o que é o narcisismo em si, o que é essa doença, como que ela se manifesta. Antes da gente falar, né, especificamente aqui do seu foco, que é o materno, mas assim, explica para a gente o que é narcisismo. Então, é interessante a gente entender, né, que o narcisismo é vulgarmente conhecido como narcisismo, mas tem um transtorno, né, transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, transtorno de personalidade, qualquer transtorno de personalidade, ele vai sendo desenvolvido à medida em que a personalidade da pessoa é desenvolvida, né? Então, o transtorno, ele acompanha a formação da personalidade. E tem vários tipos de transtorno de personalidade, o narcisismo é um deles, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele vai ser desenvolvido e vai ser mais fixo. Por ser desenvolvido com a personalidade, ele é mais fixo, é mais difícil de mudar, né? E o tratamento, geralmente, é muito mais comportamental e exige, né, também medicação, na maioria das vezes, um acompanhamento desde a infância para ter um resultado, né, melhor, enfim. Então, só para a gente entender essa parte. Falando especificamente do narcisista, né, o transtorno de personalidade narcisista, é uma pessoa que tem uma dificuldade de enxergar o outro com uma certa empatia, vamos chamar assim. A tendência dessa pessoa é ela ter um senso, e na maioria das vezes falso, de grandiosidade. Então, o que que acontece? Ele passa a ser o foco, né? Ele é o centro e todas as pessoas ao redor giram em torno dela, na cabeça dessa pessoa, né? Então, qual que é a tendência? Ela projetar tudo em todo mundo. Então, qualquer coisa que está acontecendo, né, ela tende a projetar na outra pessoa. Então, assim, pelo bem dela. Então, ela vai sempre estar com foco nela para satisfazer as necessidades dela e não vai se importar tanto com quem está ao redor. Então, ela vai usar, a tendência dessa pessoa é usar as pessoas ao redor para fazer as vontades dela. Então, só para a gente entender, né, esse contexto dessa personalidade. Então, a tendência é essa. Só que é legal a gente entender também, né, eu não vou aprofundar, vou deixar você me fazer as perguntas, mas assim, que tem todo um contexto por trás que faz com que ela também desenvolva esse transtorno, né, desde a infância ali, né? Então, a forma como ela é tratada, as negligências, então ela vai projetando toda essa, digamos, mágoa, essas dores, essas feridas emocionais nas pessoas ao redor. Então, eu não me dei bem, né? Em outras palavras, né? Só para a gente ilustrar, não me dei bem, não foi bom para mim, então não vai ser bom para ninguém, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a tendência dessa pessoa é essa. E existe, então, uma insegurança muito grande dentro dela que ela camufla. Então, ela não mostra, ela passa uma ideia de grandiosidade, tem esse senso também, mas ela camufla, né? Ela camufla as inseguranças. É isso Que aí. interessante, porque quando a gente pensa, a gente já remete àquela imagem
do Narciso olhando para a água, não é isso? Não é, Uhum, é essa. exatamente essa ideia. Uhum, Então, eu não sei se o pessoal lembra disso, né? Mas o Narciso, ele isso. se Uhum, admirava tanto, não é isso? Que ele ficava olhando a imagem dele refletida na água e ele caiu na água e se afogou. É uma história assim, né? E é aí a isso gente aí. tem essa sensação de que é aquela pessoa que ela se ama muito, que ela se acha o máximo, de que, né, assim, que aí eu acho que se confunde um pouco, e me deu essa dúvida, assim, da diferença da megalomania para o narcisismo, porque o megalomania também a pessoa se acha o máximo, não é? Uhum. É, que a gente não considera uma patologia, mas uma característica, né? Essa Ah, megalomania. Então, entendi. assim, a gente pode entender que essa pessoa, ela, qual que é essa ideia da grandiosidade, né? Ela quer ser, a ideia não é admirada, porque tem uma diferença, né? E as pessoas confundem bastante. O histrionismo, né? A personalidade histriônica com a personalidade narcisista. Então, tem muitas mães, né? Falando um pouquinho do contexto do livro, que elas têm uma comorbidade, né? Então, assim, tem as características que são próprias do narcisista, então ele não liga de pisar no outro para fazer o que ele quiser, ele não liga de usurpar o lugar do, enfim, fazer qualquer coisa para conseguir o que ele quer. Essas são as características principais, porque Hum. ele é o foco sempre é a Isso é pessoa, né? consciente? É consciente? Então, aí é que está. É, tem casos que a gente pode colocar, né, graus ali de perversidade, né? Então, tem um nível de narcisista, né, muito maior, grau maior, que a gente pode chamar até a liberando a psicopatia. Esses fazem tudo de caso pensado, calculado, e aí a gente tem uma coisa mais consciente. Agora, a gente tem muitos casos ali que a pessoa nem percebe. Tanto é que quando você vai falar assim para um narcisista, ó, você percebe, vamos pensar, né, no nosso caso que a gente estuda a consciência, né? Ó, você percebe que isso fala mais de você do que do outro, né? Se você for voltar isso, essa fala para o narcisista, ele vai se voltar contra você. Então, ele não consegue se enxergar como um problema, como ele tendo algum problema, como ele sendo responsável por algo. É sempre o outro que é responsável, ele não consegue de jeito nenhum enxergar. Então, isso realmente é uma patologia, né? Agora, se a gente for no âmbito da psicopatia, a gente está num outro nível, né? É uma outra gradação. Mas o narcisista em si, ele não consegue se enxergar como sendo o problema da situação, ou como alguém responsável por algo ruim que aconteceu por outra pessoa, ou como tendo uma corresponsabilidade dentro de um relacionamento. Então, se você aponta, se você mostra, ó, você já percebeu que isso tudo que está acontecendo pode ser por causa desse comportamento seu? Aí caiu o mundo. Aí você pode ter certeza que ele vai se voltar contra você. Hum. Então, esse é o perfil, essa é a principal característica, né? O jeitão desse tipo de personalidade. Eu tenho assim, eu conheço um caso de uma pessoa assim, com ideações suicidas e tal, e a psicóloga atribuiu muito a questão da mãe narcisista que ela tem, né? E Uhum, aí, agora vamos entrar um pouquinho na mãe, como é que é uhum. então, né? Para uma criança, para uma pessoa lidar com uma mãe que tem essas características e ela tem que sobreviver naquele meio, né? Então, a gente tem umas duas estudiosas, né, que também são psicólogas nessa área, que elas fizeram separações, né, os papéis que esses filhos, né, quando tem vários filhos na família, vão exercendo por essa mãe. Então, é sempre, eu gosto de fazer uma associação bem interessante. O amor dessa mãe, a gente vai falar da mãe porque é o tema do livro, mas qualquer pessoa com transtorno de personalidade narcisista, né? As pessoas são convenientes para ela. Então, assim, não existe um amor.
é um amor condicional. Então, não existe amor condicional, né? Então, mas a gente chama que o amor dessas pessoas é condicional. Então, tá me trazendo benefício? Então, vamos lá. Então, eu vou usar, literalmente essa é a palavra. Eles usam as pessoas para fazer algo por elas. Enfim, em outras palavras, é isso. E aí, dentro da dinâmica familiar, especificamente no contexto dessa mãe, a gente tem alguns papéis exercidos por esses filhos. E se é filho único, esse filho vai exercer todos esses papéis, de acordo com a conveniência dessa mãe. Então, imagina a carga dessa situação, né? Então, assim, a gente tem primeiro papel é a criança dourada, né? Então, a gente chama filho dourado, que é aquele que geralmente traz orgulho para essa mãe. Então, é a projeção do melhor lado dessa mãe. Então, essa mãe, o que ela vai fazer? Ela vai elogiar, né? Vai falar para todo mundo que esse é o melhor filho. Vai, se tiver outros, geralmente o bode expiatório, que é um outro papel, geralmente o bode expiatório vai se sentir preterido por essa outra, né, criança, por esse outro filho. E aí o que acontece? A tendência é ter também alguns problemas ali que essa outra criança, esse outro filho vai desenvolver. Então, tem todo um processo ali, né? Mas essa criança dourada geralmente é aquela que exerce o papel de todo o modelo, de todas as conquistas que essa mãe gostaria de ter tido e não teve, né? Enfim, então é a projeção, a melhor das projeções, digamos. Por outro lado, a gente também tem, né, uma tendência desse filho dourado. Vamos supor, dependendo da personalidade de cada filho, se temos vários filhos na família, esse filho dourado, se ele tem uma tendência de ser ou dourado, de ter esse papel, tem a ver com a personalidade dele também. E ele pode ter também traços narcisistas e não enxergar todo o processo da mãe, né? Tudo isso que está acontecendo com a mãe, porque a mãe manipula, né? A personalidade narcisista, ela tende a manipular todo mundo para chegar naquilo que ela quer. Então, mentiras, verdades, tudo entra na dança, traições, né? Então, tem todo um enredo aí. Então, o que acontece? Ele vai manipular todo mundo ao redor, vai falar mal de pessoas para esse filho também, né? Então, esse filho não vai enxergar o lado negro, né? O lado oculto, esse lado mais sombrio dessa mãe. Então, o que vai acontecer? A tendência é ele também acabar desenvolvendo esse transtorno de personalidade, né? Por observação, por aprendizado do comportamento e tudo mais. Se a gente for falar de serexologia, às vezes até por afinidades ali com essa mãe, né? Então, tem todo esse contexto. Aí, a gente tem o bode expiatório, que geralmente é o alvo de ataque dessa mãe, né? Então, a gente também, de novo, gente, abrindo parênteses, a gente está falando de mãe, porque é o foco do livro, mas pode ser um pai, pode ser um familiar, pode ser qualquer pessoa, né? Um parêntese até a mais, né? Porque eu escolhi mãe especificamente, primeiro que por ser o lado mais delicado, né? Porque é a mãe que faz todo o processo de gestação, e a gente tem estudos dentro da própria psicologia, né, a respeito disso, processo de rejeição já dentro do ventre, né? No processo de gestação que a pessoa, né, consciência, ele sente. Então, tem todo um processo aí também, por isso que eu escolhi, e também porque a maioria das pessoas, eu fiz uma entrevista com algumas pessoas, né, de um grupo que ficou conhecido até na internet, filhas de mães narcisistas, teve até uma notícia, né, no jornal há muitos anos, na Globo, né, sobre esse grupo, que foi ali que começou as pessoas a olharem mais para esse tema. Então, eu entrevistei algumas pessoas desse grupo e a maioria ali falavam especificamente de mãe. Se tinha uma pessoa, que inclusive não entrou aqui, porque ela não quis responder o questionário, se tinha uma pessoa que tinha um pai ali, uma irmã, foi muito, mas mãe era praticamente todo mundo. Claro, por motivos óbvios também, né? O nome do grupo é esse, mas
a gente tinha outros casos lá também, mas a maioria realmente envolve mãe. E eu entendo também, até teve todo um estudo que eu fiz em cima disso, a questão dos apegos, né? Apego seguro, inseguro, que a gente vai desenvolvendo na infância. A mãe é a base principal desse suporte seguro, né? Para você desenvolver uma segurança na fase adulta. Então, quando a gente fala de narcisismo materno, abrange tudo isso, né? Todo esse processo de patologia, de saúde, enfim, desse adulto que está se desenvolvendo com essa mãe. Então, por isso que eu escolhi o foco na mãe, né? Na mulher, na figura feminina. Enfim, então, voltando, né? O filho bode expiatório, a tendência dele é ver tudo, escancarar tudo e colocar tudo na mesa, né? Então, ó, você tá fazendo isso de errado, você é isso, você é aquilo, e às vezes pode até ser conduzir de uma forma não tão saudável, não tão positiva na comunicação, porque ele está revoltado com o que ele está vendo. Nossa, tá tudo errado, ninguém tá vendo nada, né? Até o filho dourado, ó, você não tá vendo isso? Então, a tendência dele é se rebelar dentro desse grupo familiar. E aí, o que vai acontecer? A mãe, né, que é narcisista, que nem eu expliquei antes, que não aceita que esteja errada, que não aceita que ela possa ser o problema, ela vai começar a atacar. E atacar, assim, de infinitas formas, né? Então, assim, tem relatos que eu coloquei aqui no livro também, de pessoas que apanhavam, relatos até razoavelmente pesados, eu estou sendo delicada aqui, mas muito pesados, pessoas que apanhavam, pessoas que, de tudo quanto é tipo. Então, assim, porque a mãe se revoltava contra aquela pessoa. Então, como ousa você me expor dessa forma, né? Como ousa você me atacar desse jeito? Quem é você para falar isso, né? Enfim. E até falas, né? Falas minimizando a pessoa, colocando a pessoa lá embaixo, o filho, né? Falando do próprio filho. Então, você é isso, nomes absurdos, né? De xingamentos que essa mãe também utiliza. Então, tem várias situações aí. Então, esse bode expiatório é, digamos, uma pessoa, entre aspas, corajosa da família, que contra-ataca, que quer se rebelar, que quer, enfim, que quer expor essa mentira, esse processo todo que está acontecendo ali, que ninguém consegue, e ela também, de alguma forma, não consegue sair desse enrosco, né? Então, vamos pensar assim, criança, adolescente e adulto, né? Criança depende desses pais, não tem como sair dessa relação. Então, ela ali, enquanto criança, ela é vítima da situação. Eu não tenho o que fazer, né? Então, ela vai estar presa a esse processo. Então, quando ela começa a gritar, a criança é natural, né? A criança que já tem esse temperamento, ela vai expor. Pá, vai gritar, vai espernear e tudo mais, e não tem o que fazer. Conforme ela vai crescendo, ela precisa adaptar essa comunicação, senão a coisa vai começando a ficar pior. E geralmente fica, né, nessa dinâmica familiar. Então, esse é o outro papel. Então, ó, no total, são 5 papéis, tá? 5 ou 6? São 5, é. Então, daí a gente tem o terceiro papel, que é a criança invisível. O próprio nome já diz, ela é ignorada, ela não existe ali na família, totalmente negligenciada, que a mãe não olha mesmo, porque eu não quero nem ver, né? Até um perfil mais, é um lado psicológico ali dessa mãe que, tão negócio que eu não gosto, que eu nem quero olhar, né? Então, literalmente, essa é uma criança invisível, é negligenciada, é ignorada, enfim, todos os níveis possíveis. Então, também tem sérias consequências aí. Criança servil, que geralmente é aquela que a mãe coloca para fazer tudo. Então, não tem, ela poupa o dourado de tudo, e não, às vezes o próprio bode expiatório acaba tendo esses papéis, né? Então, vai lá fazer isso, vai lá você. Aquelas brigas, às vezes, que a gente vê também acontecer, né? Por que tem que ser eu e não ele, né? Enfim, então, manda fazer tudo, todos os serviços mais braçais, né? Mais difíceis. Então, tem essa tendência também de servir mesmo. E depois tem a testemunha, criança testemunha, ou filho testemunha, né? A gente pode chamar assim. Tem outras divisões que já fizeram, né? Estudos em cima,
mas esses são os principais. Essa testemunha tem a ver com confidencialidade, cumplicidade, né? Então, é aquela mãe, geralmente esse papel é feito por uma das crianças ali, um dos filhos, que acabam se tornando confidentes desse pai. E que não é um papel, exercendo um papel que não é da criança. Então, por exemplo, a criança passa a ser amigo dessa mãe, né? Ou amiga. Então, começa a contar segredos, pedir para não contar para ninguém, por exemplo, né? Enfim, e aí essa criança acaba com uma carga emocional muito pesada, carregando e compartilhando a carga emocional da mãe, né? Carregando um peso que não é dela, e isso também vai saturando emocionalmente, né? Fisiologicamente também, ela pode desencadear uma série de doenças. Então, para cada um desses papéis, a gente pode pensar, né, em patologias e psicopatologias também. E aí, assim, em último caso, se a gente encontra aí nesse meio, né, alguma pessoa que, enfim, pensando até no nosso contexto aqui, tem né, um curso intermissivo e tudo mais, é desafiador, com certeza é muito desafiador, né, mas é possível superar tudo isso, né, então... E aqui nesse livro eu trago ideias, né, de como a pessoa pode buscar essa superação, né, depois que ela já desenvolveu enormes inseguranças, até mesmo transtornos. Então, por exemplo, essa criança, né, que tem esse processo de confidência, né, que é cúmplice da mãe, né, ela vai carregar um peso que não é dela, ela pode se sentir culpada por uma situação que não é dela e não saber de onde vem essa culpa. Então, ou ela pode também desenvolver uma séria dependência afetiva, né, dependência emocional. E eu tenho muitos casos, já atendi também casos, inclusive consequência desse livro, alguns casos de pessoas que eram completamente dependentes até dessa família, já na fase adulta, que não consegue se desvincular dessa mãe, desse pai, enfim. Então, é um processo que gera dependência também, né? Então, essa mãe diminui, fala, você é a pior coisa que existe no mundo, né? Chama de tudo quanto é nome, e a pessoa não consegue encontrar a potência, né? Os pontos fortes, os traços força, né? Que ela tem para ela conseguir sair, porque ela escutou a vida inteira que ela é só o lado negativo, né? É só pontos negativos. Então, esse processo é realmente muito desafiador, sair desse ambiente familiar. Então, dependência, depressão, casos que nem você falou, a questão de suicídio, né, que é consequência de uma depressão não tratada. Então, a pessoa, a rejeição tem uma relação muito direta com casos de depressão, né? Eu vejo muito isso. Então, é uma rejeição completa esses casos, né? Essas crianças, esses papéis todos, né? Então, Michele, a gente vai, assim, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, né? Mas a gente vai chamar agora os nossos comerciais, mas olha, um minutinho a gente já vai estar de volta, tá bom, pessoal? Fique aí antenado. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Superando as feridas do narcisismo materno. A gente está hoje aqui com a Michele Ribeiro falando para a gente um pouco sobre esse assunto. Você estava falando sobre a questão da dependência, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que é essa relação? Imagina, ela é totalmente tóxica, né? É uma relação difícil e a pessoa não consegue sair dela. Como é que você dá isso? porque como que acontece a dependência, né? Tem um ciclo, esse processo de dependência afetiva e tal, até dentro de relacionamento afetivo sexual, né? Falando, se você se relaciona com uma pessoa que tem esse perfil, né? Um parceiro, enfim, uma parceira, né? A tendência é essa pessoa manipular. Então, a manipulação, entre aspas, é o nome dela, né? Sedução, aqueles jogos de sedução, aquela coisa, né? Um filme interessante da gente fazer uma analogia aqui, né? O Dom Juan de Marco é aquele cara que seduz, né? Vai até o fim
e conseguiu, não quero mais, mas também tem os perfis ali, né? A gente pode citar um outro exemplo ali também, do Diabo Veste Prada, aquela personagem principal, aquela chefe, ela tem um perfil narcisista também. Então é legal a gente fazer, né, observar essas figuras, que elas mostram exatamente isso. Não, você vai fazer o que eu mando, você obedece, acabou, você não existe para mim, você está aqui para me servir, literalmente é isso, né? Então, quando a gente fala de relacionamento afetivo sexual, a coisa não muda muito. Qual que é a função de um parceiro, né? Se a gente for parar para pensar na cabeça do narcisista, a função desse parceiro, ele tem que me proporcionar, sei lá, sexo, o que mais? Se a gente for objetivo, é isso. Então é isso que esse parceiro vai fazer. É isso. Eu não vou olhar para esse parceiro. Então, no começo, eu vou ter que seduzir, eu vou ter que conquistar. Conquistei, pronto, consegui o que eu queria. Depois disso, vai começar aquele ciclo de pisar, né? Enfim, ofender. Você tá ali no dia a dia, a pessoa fez o que você não gosta, ou mostrou algo dela que é isso que acontece, né? Quando a gente convive com alguém, a gente vai conhecendo o outro lado, a gente vai se aprofundando na intimidade, não, nem tudo são flores, nem tudo é bonitinho, só que com essa pessoa não é assim. Ela vai olhar aquilo que ela não quer ver e vai pisar, e vai falar, ó, isso daqui é ruim, você é isso, você é aquilo, e vai começar, né? Só que a pessoa não consegue sair desse ciclo, por quê? Porque ela foi conquistada pelo começo. Tudo ela vai lembrar o começo. Ah, mas no começo ele não era assim. Eu devo ter feito, na cabeça da pessoa é assim, eu devo ter feito alguma coisa para fazer ele mudar, ou ela, né? E aí começa, porque ela tá viciada, né, nesse processo, porque depois a pessoa, vamos supor, a corda arrebenta, né? A pessoa vai, se afasta, que tem o ciclo do afastamento, de repente a pessoa começa a ficar desesperada, a pessoa que é dependente e tal, ok, a pessoa volta depois de um tempo, amansa, volta para aquele ciclo de novo de conquista, depois volta de novo, então começa a viciar essa pessoa, né? A pessoa fica cada vez mais dependente disso. Ah, então a pessoa voltou. Não, depois ela começa, ah, mas ele teve recaída, né? Ah, enfim, mas o fato é que a pessoa não consegue enxergar. E provavelmente isso é um ciclo vicioso, literalmente, da família, do meio que ela cresceu, do que ela observou dos pais, que o relacionamento com a mãe narcisista não é diferente, a mãe e o pai. E Eu fiquei geralmente pensando, desculpa te interromper, eu fiquei pensando assim, exatamente. num relacionamento, os dois são adultos, e a pessoa embarca nisso sem perceber e não consegue sair. Imagina para uma criança que não Uhum, sabe o que é a vida sem ter esse ambiente, né? exatamente. É isso aí. E aí você vai ver o que eu vejo, vi dos relatos, né? Que eu também fiz uma das perguntas que eu fiz, né? É sobre o pai, né? Como que elas observam, como que essas pessoas, essas mulheres, na maioria mulheres aqui também, observavam os pais. E aí o que elas falavam, né? Negligente, que era mais apagado da família, que não estava muito presente. E aí, se a gente for observar, né, esse pai é aquela figura dependente, né, que ficou nesse ciclo, se acomodou nesse ciclo, né, dependente emocionalmente. Ele pode até ser independente financeiramente, ele pode até ter uma condição ok, mas emocionalmente ele é dependente, né? E ele acaba ficando literalmente apagado. Passa uma imagem para os filhos daquele pai que é ausente. Ah, Por não. quê? Porque a mãe está o tempo todo ali tornando o ambiente mais nocivo, em algum momento ele vai querer sair para respirar um pouquinho, vai ficar trabalhando, ou vai, né, se mergulhar no trabalho, workaholic, ou um monte de coisas, depois vai voltar, porque não tem para onde ir, porque eu não sei, né, o que fazer, né, enfim. Às vezes a pessoa se acomoda literalmente, porque não consegue sair da relação, né, enfim, tem N possibilidades aí, né, então a gente vê muito esse padrão aí nessa família. E pode ser o contrário também, né? Embora a predominância seja, né, do feminino aqui, mas
o contrário também acontece, né? Então, é importante a gente E saber você disso. falou aí em algum momento sobre, assim, o filho dourado, né? Ele pode até, assim, ser envolvido aí por esses traços e manifestar os traços, né? Mas, Uhum. assim, eu queria entender, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, né? Ela já nasce com isso, ela é cerebral o processo, ou uma criança que não tem nada, tá, digamos, normal, pode passar a ter os traços a partir do exemplo da mãe, por exemplo, dentro de casa. Então, as duas coisas, né, podem Ah, acontecer. O cérebro, né, como eu gosto de falar muito disso, o cérebro é uma ciência que é recente, né, surgiu, sei lá, no século XVIII, XIX, ali virada do século XVIII para XIX, começaram estudos a respeito, neurologia, a psicologia começou ali atrás, então tem muitas coisas que são novidade, assim, que a gente está descobrindo. Mas a gente já sabe que alguns transtornos de personalidade, eles têm genética envolvida, transtorno de ansiedade também, né? A própria bipolaridade, que não entra no transtorno de personalidade, ela também pode ser genética. Então, assim, a gente tem esse fator. Só que como tudo que é genético, né, que a gente estuda, nem tudo é desenvolvido pela pessoa. Então, isso é interessante da gente saber também. Embora eu tenha uma chance, eu fiz aquele teste genético, né, de ancestralidade e tudo mais, a gente vê lá, embora a gente possa desenvolver uma série de patologias, câncer, isso, aquilo, outro, não significa que a gente vai desenvolver, né? Então, o que que eu acho interessante? Pensar aí que esse contexto ambiental faz toda a diferença, e na psicologia a gente estuda isso. O que que a gente vê de histórico das pessoas com transtorno de personalidade narcisista? É que elas podem ter tido uma negligência. Então, todas essas características da dinâmica familiar que eu trouxe aqui pode ter acontecido com essa pessoa. Negligência, né? Então, seja por não necessariamente tinham pais narcisistas, mas passou por uma situação de extrema pobreza. Então, a pessoa teve um pai e uma mãe que praticamente eram ausentes, foram cuidados por todo mundo, mas por ninguém, né? Digamos. Então, era muito solto, não teve muito afeto e etc. Vamos colocar essa condição. Ela pode também desenvolver, porque ela foi negligenciada. Então, assim, negligência, processos abusivos. Então, a gente tem um histórico de abuso, seja abuso psicológico, abuso sexual. Então, tem uma série de situações ali abusivas. Então, essa situação que a gente descreveu aqui da dinâmica familiar de uma pessoa narcisista, de uma mãe narcisista, é abusivo, né? Todos esses comportamentos delas são comportamentos abusivos. Né? Então, se a gente for pensar né, em todos os tipos de violência, o que essa mãe comete com esses filhos, né? Nesses casos que eu trouxe aqui, né, de violência física também, que pode acontecer, e muitas relatam aqui também que, ó, nada supera, por mais que eu tenha apanhado muito, nada supera o que eu ouvia, né? Então, teve muitos relatos assim que doía muito mais do que de fato, né? A violência psicológica deixa marcas realmente profundas. Então, quando a gente lê, né, histórico, até o próprio DSM, né, DSM-5, né, que é o diagnóstico de doenças mentais e tudo mais, ali a gente vê falando justamente desses pontos de negligência, de abusos, de diversos tipos, que pode desencadear esse transtorno também. Como pode desencadear também alguns outros, né? Mas o que predomina é justamente o processo de negligência. Então, a gente fala também de um estilo de apego, né? Se a gente for falar dos estilos de apego, tem vários, tem alguns, né? O estilo de apego dessa personalidade, né? Desse transtorno, é mais desorganizado, porque vem justamente de um processo que a gente tem três tipos, né? O apego ansioso, o evitativo e o desorganizado. Então, o ansioso
é aquela pessoa, por exemplo, o típico dependente emocional, né? Se a pessoa vai embora, ela tem uma ansiedade de separação muito grande, ela quer, a todo custo não consegue parar de pensar, ela fica com um medo, assim, é praticamente um luto mesmo, um luto muito intenso que a pessoa não consegue, é uma separação que dói na alma, assim, da pessoa, digamos, né? Então, é uma ansiedade de separação que começou lá na infância, né? Então, esse é um estilo de apego inseguro, ansioso. Aí a gente tem o evitativo, que é aquele perfil de pessoa que, ao invés dela procurar, ela evita, ela prefere não olhar, ela prefere não ver, ela prefere reprimir, digamos. Então, ao invés dela lidar, ela foge. Ela vai se distrair, ela vai fazer outra coisa, ela não vai olhar para aquilo que dói. Então, é um estilo de apego evitativo. O desorganizado, ele mescla um pouquinho desses dois estilos, né? E aí existe essa tendência de quem tem esse transtorno narcisista desenvolver, ter esse estilo de apego mais desorganizado, porque envolve muitos abusos, muitas negligências. Então, ele foi aquela criança que queria muito, que pensava em ter, em chamar atenção, né? Porque é natural da criança fazer gracinha para ter a atenção da mãe, do pai, e no momento em que ela fazia, ela não tinha. Então, é uma ansiedade, de repente ela começou a deixar de fazer, porque ela já sabia que não ia ter mais, né? Então, é um processo, né, que vai sendo construído aí nessa personalidade, né? Então, até foram feitos vários testes em crianças para ver esses estilos de apego. Então, geralmente, essas pessoas com esse tipo de transtorno, elas tendem a ser mais desorganizadas, né? Acho que literalmente, até por dentro delas, né? Então tem esse processo aí. Puxa, como a consciência é complexa, né? Como são Uhum. muitos traços e, gente, olha, estamos aprendendo muito aqui. A gente agora vai chamar os comerciais novamente, mas é só um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema hoje é Superando as Feridas do Narcisismo Materno. É um manual de sobrevivência, então nós vamos falar um pouquinho de como sobreviver a isso. Mas antes, sabe, Michele, eu queria que você falasse um pouco. Você pôs aqui um capítulo sobre a rejeição e a depressão, você em algum momento falou en passant aí, mas a rejeição a gente até entende um pouco. Mesmo o filho dourado, ele tem a rejeição? Olha, eu acho que ele é o que, assim, pensando na estrutura ali familiar, eu acho que talvez ele sinta, mas de um jeito muito específico, muito particular ali, né? Porque olha só, essa mãe, ela não tem um processo afetivo muito bem desenvolvido ali, né? Ela tem muito essa questão condicional. Então, esse filho dourado, ele vai ser aquele que vai ter outros papéis também, né? Que nem aquele exemplo que eu dei da cumplicidade, que também não é um papel de filho, ali é um papel de amigo, né? E em nenhum momento ele vai ter o papel realmente de filho, se você for parar para pensar. Ele está ali sendo elogiado o tempo todo pelas coisas que ele faz, e se ele deixa de fazer, não recebe elogio. Então, ele vai tender a aprender que ele tem que fazer cada vez mais para ser realmente bom, para ser amado. E isso pode fazer com que ele desenvolva determinados comportamentos ali também, né? Ou até mesmo ele beire até o processo do burnout lá na frente, se a gente for pensar, né? Aquela pessoa que só faz. A gente pode ir ao encontro também da síndrome do bonzinho, a gente pode explorar várias possibilidades aí, né? É, e também até chegar nesse ponto dessa similaridade, né? Então, assim, ele pode ir tanto para um caminho quanto também desenvolver o próprio transtorno, ou ter traços, né? O que a gente fala de traços? Então, tem uma diferença. Para ser considerado um transtorno, ele tem que atender todas as características lá do DSM, né? Que considera como transtorno de personalidade narcisista. Inclusive, eu trouxe um capítulo
e transcrevi os sintomas, né? Então, assim, o que é importante a gente saber? A gente pode ter traços narcisistas, né? Então, e até certo ponto, é até saudável a gente olhar para a gente de uma forma. A gente vai usar outro termo, né? Um neologismo aí, um auto-amor, né? Uma autovalorização, um auto-afeto. Claro que tudo em excesso, a gente vai entrar lá no âmbito da arrogância, que é muito um traço muito característico dos narcisistas, a arrogância, a superioridade, a questão de querer pisar, né? Enfim, então é interessante a gente perceber isso. Então, esse filho, né, que é o dourado, ele pode ir um pouco por esse caminho, porque ele teve muito mais a atenção, digamos, do que o filho bode expiatório, por exemplo. O filho bode expiatório, ele foi aquele que foi super rejeitado mesmo, né? E xingado, e humilhado, e tudo. Esse filho já tende a ser mais quieto, a ficar mais do lado da mãe, por N motivos também, né? Ou até e tem casos assim também, de estratégia, melhor não enfrentar, porque vai sobrar para mim, então vou ficar aqui, né? Quanto porque realmente não está vendo, porque realmente está compactuando com essa mãe. Então, acho que tem esses dois lados aí, né? E apareceram alguns também nessas entrevistas. Teve uma pessoa específica. E a depressão, Teve, ela é mais ou menos pelo mesmo rumo, né? e o processo depressivo, quando eu fiz essa associação aí com a rejeição e exclusão, né, a gente vê muito, eu vejo muito na clínica, né, nos casos que eu já atendi, que eu atendo, enfim, que as pessoas, elas tendem a se colocar muito para baixo, tem um processo dentro delas de autoanulação, né? Então, elas vão se anulando pelo outro, né? Vão fazendo algo demais, que é um processo também que pode vir do filho dourado também, fazer demais e esquecer dele mesmo. Então, ele não vai, ninguém olhou para ele, né? Literalmente, todos os filhos, todos esses papéis, ninguém olhou para ele, então como que ele vai saber olhar para o outro? Então, uma predominância da dificuldade desses filhos é justamente esse afeto, o desenvolvimento afetivo, que fica praticamente é, parcial, né? Porque tudo para ele vai girar em torno dessa figura materna que era narcisista. Então, todo mundo, ele pode ser uma pessoa desconfiada, vai desconfiar de todo mundo, não vai conseguir se entregar afetivamente. E quando a gente entra no âmbito da depressão, vai um pouco ao encontro disso também, porque a pessoa não consegue se olhar, porque ninguém ensinou ela a se olhar, nem o pai nem a mãe, né? Então, a mãe era sempre condicional, era sempre foco nela. Então, o filho aprendeu a ter o foco na mãe. Literalmente é isso. Eu tenho que fazer tudo para agradar essa mãe, porque senão ou a bomba vai explodir, vai sobrar para mim, então eu tenho que fazer tudo por ela. Então, ele não aprendeu a olhar para ele, literalmente. Então, aí o que vai acabar acontecendo? O copo, né? Aquele copo vai estar transbordando, o copo da resiliência, né? Vai estar transbordando e ele vai chegar na fase adulta, vai chegar num determinado período da vida dele, até onde ele conseguir ir sem olhar para ele, né? E vai desenvolver alguma coisa, que pode ser física, né? E física a gente tem N doenças psicossomáticas aí, né? Até emocional, que é a depressão. E vem daí, né? Exclusão, rejeição, é rejeição dele mesmo, ele foi rejeitado. Literalmente, essa situação que eu estou descrevendo é de rejeição, é de anulação desses filhos. Todos foram anulados ali. Quem está existindo ali, quem está predominando, quem está em evidência é essa mãe, é essa figura narcisista, né? Então, esse é um ponto, eu acho que é o ponto crucial desse processo. Eu acho que a depressão é a principal consequência, mas tem muitas outras. Já teve casos ali também que responderam o questionário, né, de borderline, né, que ela também, borderline também pode desenvolver depressão, né, junto ali, é uma comorbidade, mas o borderline é aquela pessoa que vive no limite, né?
Inclusive, a própria mãe, algumas mães ali, conforme algumas descrições que eu fui vendo, elas podem ter outros transtornos junto com o narcisismo, né? Então, para potencializar ainda o processo mais violento, né? O processo mais agressivo, mais, enfim. Então, é bem complexo, assim, né? Da gente olhar, mas se a gente for ver só analisando essa estrutura familiar, dá para a gente pensar em vários, dá para a gente conseguir ter empatia, né, por esses filhos, né, por esses futuros, né, adultos, né, pensando na criança, nas fases, né, de desenvolvimento, dá para a gente conseguir ter uma certa empatia e entender como que eles podem se desenvolver, né? E a gente pode pensar em raras exceções, raríssimas exceções aí que conseguem se sobrepor a esse processo ambiental, né, mesológico ali, né, do contexto ali familiar, né? Enfim, eu acho que vale uma reflexão, né, para a gente conseguir também ter uma E empatia aí você maior. tem aqui no subtítulo, né? A gente não mostrou a capa para quem está aí acompanhando pelas redes sociais, né? Manual de sobrevivência. Como é que a criança, como é que o adolescente, como é que faz para poder lidar com isso e sobreviver nesse ambiente? Criança eu acho mais difícil, né? Eu Não acho tem que nem aí como, não tem alternativa para elas, né? criança, eu acho que é um processo aí mais de quem consegue enxergar o que está acontecendo, e difícil também, né? Porque, olha só, o perfil dessa mãe é o quê? Ela vive totalmente de aparências, né? Então, o que que acontece? Dentro de casa, ela é uma pessoa, e para quem está fora, ela é completamente outra pessoa. Então, ninguém vai imaginar o que está acontecendo lá dentro de casa, entende? Então, fica muito mais difícil de ser visto esse problema na sociedade, né, de uma maneira geral. E aí, o que mais se escuta, por isso que existe uma falta de empatia ali, o que mais se escuta dos filhos é que as pessoas, você tem que respeitar seu pai, sua mãe, ela é sua mãe, né? O que mais se escuta são essas falas vindas de fora, mas ninguém está ali dentro do contexto para ver o que realmente está acontecendo. Então, é complicadíssimo, né? Hoje a gente tem, né, canais, meios ali de denúncia, né, de anônima, mas mesmo assim a gente tem um caminho ainda muito grande para percorrer falando desse tipo de abuso, porque as pessoas ainda, né, quando a gente vai fazer uma denúncia, não consideram o abuso psicológico, é o físico só, né? Você não apanhou, então tá tudo certo, né? É tipo isso. Então é complicado, é bem complicado, é um lugar muito complicado de alcançar ali, né? De resolver. Agora, pensando num adolescente, né, que já começa a ter voz, mesmo assim ainda não tem autonomia, mas começa a ter voz. Para essa pessoa dá para a gente conversar. De que forma? Pensando em estratégias, pensando em ser estratégico com essa mãe. E pensando também, dependendo da maturidade desse adolescente, né, e começar a pensar, ó, ali quando você começar a chegar perto dos 18 anos, o que que dá para você fazer, né, que tipo de jovem, a gente tem jovem aprendiz, tem várias coisas aí dos 18, o que que dá para ele fazer para conseguir guardar dinheiro, enfim, o que que dá para ele fazer para ele conseguir sair de casa. O ponto principal é para você conseguir superar esse processo familiar é só saindo de casa, não tem como. Você ficar no mesmo ambiente que é totalmente adoecedor, você vai piorar o seu quadro. Você não vai conseguir se ver como você realmente é, você está totalmente fundido mesmo, emaranhado nessa mãe, né? Enfim, nessa família, nesse contexto familiar, além do clima, no clima que eu falo, o ambiente mesmo, né? O processo energético ali de ser totalmente pesado, né? Porque a questão ali, tudo gira em torno da mãe. Sabe quando vou dar um exemplo que muitas pessoas vão se identificar. Quando você vai num ambiente profissional em que o chefe é aquele chefe super, enfim, quando ele entra, todo mundo se fecha porque ele chegou, porque ele é a pessoa
que tá pegando no pé, que cutuca todo mundo, que é rígido. É tipo isso. Imagine você conviver com uma pessoa assim, praticamente 24 horas, né? Ou pelo menos tirando as 8 horas de trabalho que você não está em casa, imagina você conviver com uma pessoa assim. Então, o nível de estresse vai lá em cima, né? Cortisol no organismo, aí a gente pode falar de inúmeras, hipertensão, diabetes, uma série de outras patologias que caminham junto com esse estresse, né? E aí a gente fala também do transtorno de estresse pós-traumático, porque esse ambiente é similar, olha a comparação que eu vou fazer, é similar a um ambiente de guerra. Puxa. Por que que eu falo isso? Porque a pessoa vai ficar em estado de alerta o tempo todo, a criança aprende a ficar em estado de alerta. A qualquer momento, literalmente, uma bomba pode explodir. Eu não sei se a minha mãe está bem, se a minha mãe está mal. Se ela estiver mal, o mundo vai cair para mim. Então, eu tenho que ficar ligado. Eu tenho que ficar esperto, eu tenho que ficar atento. Então, não tem como essa pessoa sossegar, né? Ela não consegue sossegar, ela não consegue descansar, ela não consegue respirar. E aí existe, e a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático complexo, porque ele desenvolve ali na infância e ele vai levando, vai carregando com ele para o resto da vida, e às vezes tem pessoas que ficam relembrando, né? Então, vem espontaneamente flashes de situações vividas com a mãe, abusivas, né? Então, fica vindo na cabeça da pessoa. Então, tem muita gente que tem esse processo traumático muito profundo, né? Enfim, então, Dificilmente, desculpa, dificilmente alguém sai ileso, né? é, Na dificilmente. maioria leva alguma questão emocional mal resolvida para a adultidade, né? Como pessoa. Principalmente na área afetiva. E eu acho que é aí que mais pega. Ou a pessoa vai ser uma pessoa, principalmente, enfim, né, em termos relacionais ali, né, porque ela aprendeu a ser podada, né, ela aprendeu a não se ouvir, a ouvir mais o outro. Começa por aí, né, e ela aprendeu que o outro é ameaçador. Ou seja, ou ela vai para um caminho em que vai buscar relacionamentos com pessoas totalmente aversivas, porque é o que ela conhece, e o nosso cérebro funciona assim. Por mais paradoxal que seja, o nosso cérebro gosta de tudo aquilo que é familiar, né? Então, o que que é familiar para mim? Alguém que é parecido com meu pai e com a minha mãe. Por mais que seja nocivo, por mais que seja patológico. Então, quando eu conheço alguém e vejo, nossa, que legal, tem as características do meu pai, né, ou da minha mãe, inconscientemente, tá? Tudo que eu tô falando é inconsciente. Ah, legal, gostei da pessoa. É isso que faz a gente gostar, se afinizar, né? Aí, quando você vai ver, a pessoa está apresentando, você vai ver, ela reproduz o mesmo relacionamento dos pais. Ela está totalmente inconsciente. Ela reproduz exatamente, busca um parceiro ou uma parceira com as mesmas características do pai e da mãe. Ou ela vai para o extremo oposto, né? Ou ela se isola completamente, desconfia de todo mundo, não se relaciona com ninguém, né? Ou ela tem exatamente a posição que os pais, né, estão tendo, enfim. Então, a gente vê essa troca de papéis acontecendo nos relacionamentos também, E às vezes a dessas pessoa nem pessoas. percebe que tem relação com a mãe, né? Ela acha que ela é o problema, e então, ok, vou me tratar e não faz essa Exatamente. relação que veio lá da infância dela, né? Isso também pode O que eu, acontecer. o que eu mais escuto, por exemplo, o que eu mais escuto, né? Já atendi pacientes assim, e não foi só um, tá? Com casos assim de familiares, não só mãe, né? Narcisista. Mas a maioria chega para mim falando assim, eu tô com medo de eu ser narcisista. Aí quando a pessoa já chega assim, peraí, não é bem isso que ela quer dizer, o que está acontecendo? Aí você vai aprofundando e você percebe a manipulação que aconteceu dentro da família. A mãe colocando a pessoa contra, fazendo ela achar que ela é errada da história, porque essa é uma tendência, né? A personalidade narcisista, ela faz esse movimento. Como ela não enxerga nela, tudo que ela não consegue ver nela, ela olha para o outro e ataca o outro com tudo aquilo que diz respeito a ela. Então ela acha que o outro, sei lá, olha, você é muito agressivo, você é isso, você é aquilo, mas
tudo que, se você for fazer uma leitura do que essa pessoa está falando, ela praticamente está fazendo uma leitura dela mesma no outro. Entende? Então, é bem curioso isso. Ela chega a ofender a pessoa daquilo que o outro literalmente não é. O outro está quieto, mas está falando dela, né? E isso é muito comum. E aí aí quando chega aqui para mim, eu falei, não, mas espera aí, você percebe o que você está falando? Você percebe o que aconteceu? A pessoa traz a situação, fala, não, olha só o que aconteceu aí, né? Foi uma inversão, totalmente uma inversão ali. Ela jogou, né? Te jogou contra a situação ali, te colocou numa posição que não é a sua, né? Então, e demora para cair a ficha, demora muito. Se a pessoa não fizer um acompanhamento, né, adequado, a ficha demora para cair. A gente tem aí mais 2 minutinhos para a gente encerrar o programa. Eu queria ver assim, o que que você acha importante, sabe, deixar de mensagem final para as pessoas que estão acompanhando, para aquelas que conseguiram identificar alguém, não necessariamente sua mãe, mas alguém, né, familiar que tenha aí esses traços aí de manifestação, que tenha a síndrome como um todo, tem síndrome, é transtorno, né? O que você pode deixar aí para a gente poder encerrar aqui o programa em alto nível? Se a pessoa identificou, né, essas características, provavelmente não foi em si, né, foi no outro, a tendência é que ela possa estar vivendo isso, né, ou ter alguma proximidade com essa pessoa, enfim. E se existe essa proximidade, a melhor saída para ela é o afastamento dessa pessoa. Então, o isolamento do narcisista é a melhor saída. Então, a gente não vai tratar o narcisista, a gente vai tratar literalmente as vítimas, né? Ou as pessoas que estão ao redor. Então, é o afastamento, é o isolamento. Não dar voz para ela e também não bater de frente. Tentar ser estratégico o máximo possível. Então, se eu não tenho como, eu estou convivendo, é meu chefe, ou, enfim, sei lá, é meu chefe, não tenho como sair dessa situação. O meu primeiro aconselhamento para essa pessoa, né, uma dica para essa pessoa seria, tá, realmente não tem mesmo como você sair, não tem como você mudar de setor, não tem como você mudar de emprego, ou enfim. Então tá, dá para sustentar por quanto tempo? Vamos fazer um planejamento, né? Se fosse um paciente meu, eu iria por essa linha. Mas não tem como. Se você identifica que tem um relacionamento totalmente tóxico, abusivo com essa pessoa, que você está vendo que tem essas características, a melhor saída é você dar um passo para trás. Espera aí, eu preciso me afastar, não dá para mais continuar esse relacionamento e buscar uma ajuda para se fortalecer, porque certamente, se você está nessa relação, demorou para enxergar e tudo mais, existe um processo de dependência emocional aí que você precisa ver, porque você precisa tratar e buscar esse fortalecimento com terapia, né? Enfim, com um profissional adequado. Eu acho que esse é o melhor caminho. Muito bom, o programa de hoje foi altamente instrutivo. Michele, a gente agradece aí imensamente a sua participação conosco. Você também que esteve aí, né, ligado aqui com a gente. Semana que vem tem mais programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.